Então, eu sou Bárbara Santos. Meu nome completo é Bárbara Maria Pedreira dos Santos, porque é assim que se faz no Brasil. É um nome bem grande, mas o nome que eu sou conhecida é Bárbara Santos. Eu nasci em 1963 e quando eu nasci, depois que eu nasci, teve essa maravilha que foi o golpe militar, né? Então eu sou filha da ditadura militar. Minha formação como criança, adolescente, né? É nessa época, né, da história do Brasil. Nasci na Ilha do Governador e fiz toda a primeira parte da minha educação lá. E quando eu fui fazer o segundo grau, eu escolhi sair da ilha, porque eu tinha essa impressão de que os insulantes, quem nasce em ilha, tem uma tendência a ficar muito isolado, muito ilhado, né? Então eu já tinha essa visão. Então eu fui estudar na Tijuca, estudei no Instituto de Educação, me formei em professora, depois me especializei em alfabetização. E então minha primeira etapa profissional da vida profissional foi como professora de criança, professora alfabetizadora. Depois eu fiz a Universidade Federal Fluminense, fiz ciências sociais e me especializei em sociologia. Então continuei na educação, mesmo como socióloga, eu trabalhava numa equipe multidisciplinar que acompanhava as professoras como se fosse uma espécie de formação, né? Formação do profissional em atuação. Bom, então eu fui com essa experiência também trabalhar com professores. Então eu fiquei na sala de aula, né? E também fiquei, depois a minha segunda parte era trabalhar com os colegas. E aí era bem mais difícil trabalhar com os colegas do que trabalhar com os meninos e as meninas que tinham tanta dificuldade de aprender a ler e escrever, né? E também era muito legal, era muito interessante, mas era bem difícil. A gente fazia uma vez por ano um seminário de abertura do ano. E nesse ano de 1990 para 1991, a gente tinha que discutir um monte de tema muito complexo para discussão. E a gente verdadeiramente não sabia como fazer, a gente estava se sentindo assim numa encruzilhada. Por que eu digo encruzilhada? Porque a gente sabia que os nossos colegas tinham uma resistência para aqueles temas, né? Então a gente já tinha essa fama de ser as pessoas que levam os temas que já são complicados, né? E aí, sabendo que tem a resistência, então a gente estava meio, como é que a gente introduz esse tema? Um colega, que era até professor de literatura, não era da nossa equipe, ele falou assim, pô, eu fui no CIEP e vi uma apresentação do Teatro Fórum. E é uma coisa super interessante, porque eles apresentam a peça e depois as pessoas participam, um negócio interativo. E nós montamos uma peça. E na nossa peça nós colocamos todas as perguntas que a gente queria. E a nossa peça era sobre nos perguntar por que o nosso aluno, que era tão mal sucedido na escola, ele era bem sucedido em outros lugares. Então a gente fez uma peça sobre um jovem, um menino, que foi avaliado como problemático em coordenação motora, né? Ele tinha problemas de coordenação motora. A gente adora fazer essa avaliação na escola, né? Problema de não sei o quê, problema de não sei o quê. Só que esse menino ganhou o prêmio de melhor ritmista mirim na escola de samba. Então a pergunta era, como é que alguém que é ritmista, que toca tamborim, tem problemas de coordenação motora? E a gente acabou conhecendo o Augusto Boal. Na verdade ele veio nos conhecer, porque ele ouviu falar de um grupo de professoras que usavam o Teatro Fórum para discutir questões internas. E eu comecei a acompanhar mais o Centro Teatro Oprimido, fazer os cursos, aí eu comecei a me interessar de uma maneira muito mais efetiva, né? E aí decidi trabalhar só com o CTO. Eu comecei a notar, mas demorei também a notar, mas a notar que, por exemplo, eu era maioria como pessoa, como figura, entre oprimidos e oprimidas. E eu era minoria entre facilitadores e lideranças, né? Quando eu entrei no Teatro Oprimido, e aí eu fui ser coringa, e aí eu fui trabalhar com grupos, eu notava que os grupos tinham a minha cor,
mas os facilitadores não tinham, né? Os grupos tinham muita gente do meu gênero, mas entre os facilitadores não havia. O teatro oprimido, nos últimos anos, e aí é bem recente, vem tomando pelo menos nós aqui no Brasil, tomando uma preocupação maior com o espaço para a questão racial, né? Não só a questão racial, mas a questão de gênero, como questão específica. Porque a gente não quer que o racismo seja um tema dos negros e das negras. A gente quer que o racismo seja um tema da sociedade. O racismo não é um problema meu, né? O racismo é um problema da sociedade que eu vivo. Então é necessário que não seja assim, agora vem o grupo de pretos e pretas que vão falar de racismo, que é o problema deles. Eu especificamente aqui no CTO comecei desde, sei lá, 2007, 2008, a fazer o que a gente chamou de Laboratório Anastácia. Tomando a Anastácia, né, com a sua máscara como inspiração, dizer assim, poxa, mesmo que tapem a minha boca, eu não vou deixar de me expressar, né? A tentativa de tapar a boca da Anastácia, historicamente falhou, porque até hoje a gente fala da Anastácia, né? Então a tentativa de buscar na Anastácia fazer um laboratório em que a gente pensasse como a gente poderia tratar a especificidade do racismo no teatro fórum, né? Como a gente poderia abordar a complexidade desse tema, né? Porque não pegar só na superfície do tema, mas abordar a complexidade. Agora também não era suficiente só a questão de raça, a questão de gênero também era um problema, porque a gente continuava tendo nas lideranças maioria de homens em muitos espaços. E aí nós começamos também em 2010 a fazer experiências que a gente chamou de teatro das oprimidas, que aí tinha a especificidade das mulheres. E então a gente fazia encontros, oficinas, aí muito voltado para as mulheres. E a gente tinha a problemática ou a situação de ver a maioria de mulheres brancas, classe média. Então a gente também começou a se questionar, e eu especialmente como uma das lideranças desse movimento, a questionar, caramba, tudo que a gente faz, no resultado fica tudo branco, né? Tudo que a gente tenta, o final é branco. Mas não, vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente resolve essa coisa, como é que a gente se questiona, inclusive questionando as mulheres brancas desse privilégio. E aí vem o Madalena Anastácia, que aí foi uma experiência para mulheres negras. Olha, eu como uma pessoa que vem de uma experiência do teatro legislativo, né, então a gente trabalhou de 93 a 96 tentando criar leis a partir do teatro, né, a gente fez isso dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho excelente que tenha lei, eu acho importante, porque quando a sociedade não reconhece alguma coisa, tem que ter lei para dizer assim, vocês têm que reconhecer, entende? Então, a gente não pode ficar esperando o consenso da sociedade, né? E quando a desvantagem é grande, a gente tem que fazer alguma coisa compensatória. Então, a gente, como pessoas negras, nós crescemos vendo aquelas, no nosso livro didático, sem nos ver, nós fomos invisíveis. Então, a gente cresceu sendo invisível. Então, eu acho fundamental que tenha lei. Eu acho fundamental que a gente tenha consciência que a lei não muda a realidade. Ao mesmo tempo que é fundamental ter a lei, é fundamental que a gente esteja consciente que a lei é um instrumento. A lei é uma chave, mas chave não abre porta. Quem abre porta é mão que pega a chave e abre a porta. Se não tiver uma mão para pegar a chave e abrir a porta vai ficar fechada, né? Então, eu acho que é isso, a lei é isso, a lei não é mágica. A lei é uma coisa importante, porque a gente precisa da chave para abrir a porta, né? Mas a chave não basta, não é suficiente, entendeu? Então, esse é assim que eu vejo a lei. Acho fundamental. O que a gente está fazendo? Nós, no Teatro Oprimido, estamos fazendo a estética do oprimido. A gente está criando narrativa. Então, vocês não querem falar de mim, mas espera aí, eu existo. Eu não vou acreditar em você que eu sou invisível. Eu não vou esperar que o opressor
me conceda um espaço. Eu vou fazer, eu existo, eu quero existir, eu luto para existir, então eu vou correr atrás de criar esse espaço. Ah, é um espaço paralelo, alternativo? É. Agora são vários espaços alternativos, então a gente está metendo o pé na porta, não sei, a gente está abrindo outras portas. Se essa porta está muito grande e ela é muito fechada para mim, eu vou desenhar outra casa, né? E vou desenhar outra janela e eu mesma vou abrir essa janela e dizer, ah, eu existo. Então você vê que é uma coisa que aumenta, né? Que cresce. É um compartilhar de experiência que fortalece. Entende? Até depois você tem o seu campeonato para fazer. Agora eu escolho o que eu quero mesmo ter extensão, eu quero alisar, mas eu estou escolhendo o que eu quero. Não é uma questão de você estar imposta, você sofrer, porque é um sofrimento você nem conhecer o seu cabelo, porque você não pode nem conhecer que cabelo você tem. Então as mulheres, eu não sei nem tratar do meu cabelo, porque eu não sei que tipo de coisa, né? Eu tenho uma amiga que tem um black power desse tamanho. E eu falava pra ela, poxa, meu cabelo nunca vai ficar em pé, porque meu cabelo sempre cai. Ela falou assim, claro, você usa os cremes, não usa? Um creme é um creme que é pra como é que fala? Pra domar o cabelo. Então, claro, o creme pesa e o cabelo vai ficando assim, né? Aí tem toda uma coisa de óleo natural, vegetal, né? Que não fica amansando o cabelo fica macio, mas ele não fica aplastado. A gente enche de creme para ficar dominado, né? Tá tudo dominado, porque um cabelo arrepiado é um cabelo, né, desgrenhado, é uma coisa... Então, isso é um saber novo. Você tinha que acalmar. Você tem. Para vários trabalhos, uma mulher negra não pode com o cabelo natural ainda, né? Não é todo o trabalho. Ou pode, mas ela vai se preparar, né? Tipo, tem que se preparar. Então, pensando na questão estética, que é uma questão política para a gente, e a gente vê como é político. Tanto é que a gente vê a mudança que isso causou na vida de muitas mulheres. Ou as mulheres abrindo outros espaços de moda, espaços de jornalismo, os blogs, entende? Quer dizer, isso tudo é um fortalecimento, mas não é só é um fortalecimento das mulheres negras, né? Dizer assim, a gente está muito consciente que vocês querem nos excluir, mas a gente não aceita mais esse lugar de exclusão. E a gente sabe que se a gente não aceita esse lugar de exclusão, a gente tem que criar outro espaço, outro lugar. A gente tem que inventar esse lugar. Então, eu acho que isso o que é o movimento social hoje? O movimento social, né? O que é o movimento negro? Ou os movimentos negros? Ele é muito mais diverso. É uma descoberta, né? A gente tem que... Porque todas as mulheres negras, ou muitas mulheres negras, ou em algum momento, a gente tenta não ser mulher negra, né? E quando você não é... Claro que a cor da pele influencia muito, né? Com uma cor da pele como a minha, tem muita justificativa de dizer assim, você não é tão preta assim, né? Você não é preta, Então essa coisa é tipo uma desculpa, né? Não, a gente te desculpa, porque a sua cor não é tão fechada. Então acho que essa é uma construção que um dia cai a ficha, né? Um dia cai a ficha que você é preta, né? E que esse lugar é um lugar que tentam invisibilizar, que tentam negar.